Pode começar. Setinha. Deixa eu tirar aqui, peraí. Foi? Aqui, ó. Isso. Modo pode ver lá embaixo. Lá embaixo. Ah, tá. Aqui, né? Isso. Não sei se funciona. Então, vamos lá, né? Pode começar. Está iniciando os trabalhos, vamos ter a primeira apresentação da aluna Fernanda, não é isso? Isso, Fernanda de Oliveira Esteves, né, junto com o professor Sérgio Schmidt, determinação do poder preditivo do teste computadorizado de atenção visual para rastreio e classificação de transtornos neurocognitivos em idosos. Vai lá, O título é meio complexo, mas vai ficar simplificado de entender. Assim eu espero. Bom, inicialmente, né, é sabido aí que o envelhecimento populacional ele acarreta um crescimento da prevalência dos transtornos neurocognitivos. E a gente tem como alguns exemplos desses transtornos a doença de Alzheimer e o transtorno neurocognitivo leve. E por conta disso, a detecção precoce desses transtornos vai ser crucial para que a gente consiga implementar intervenções terapêuticas em um tempo que seja hábil. Mas acontece que o rastreio e o diagnóstico convencionais dessas patologias são frequentemente bastante complexos, são demorados e são fortemente influenciados aí por fatores tanto culturais quanto sociais do paciente. E os testes de rastreio de primeira linha, a gente tem como exemplo o Mini Exame de Estado Mental, o MEI, e o Montreal Cognitive Assessment, que eu trouxe exemplificados nas imagens. Embora eles sejam aí amplamente utilizados, eles vão exigir do paciente que faz o teste um certo domínio da linguagem e também um conhecimento cultural e escolar mínimo. Isso vai comprometer tanto a sensibilidade quanto a especificidade desses testes de rastreio e diagnóstico. E eu trouxe para exemplificar as imagens e explicar melhor o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, no MEI aqui, a gente pode ver, por exemplo, uma das questões é sobre atenção e cálculo. E aí pede para o paciente fazer uma subtração simples de 100 menos 7. Acontece que, se o paciente não possui uma educação formal, ele não necessariamente vai ser capaz de responder uma questão simples como essa. E isso não significa necessariamente que ele possua algum tipo de transtorno neurocognitivo. A mesma coisa acontece com o Montreal Cognitive Assessment, o MOCA. Por exemplo, aqui eu chamo a atenção para essa fase de nomeação do teste, de nomeação desses animais. E mais uma vez, não necessariamente o paciente que não tem a capacidade de nomear esses animais, ele possua aí um transtorno neurocognitivo. Ele pode só ter uma educação formal baixa, pode ser um paciente analfabeto, enfim. São questões aí culturais e educacionais que influenciam nos resultados desses testes. E por fim, ainda sobre esses testes, a própria literatura ainda debate sobre a aplicação deles em diferentes populações clínicas, né? Ainda existe a falta de um consenso da literatura quanto a esses testes de rastreio. Tendo em vista isso, tudo o que eu falei, surge o TCAV, então, como uma inovação que vai ser fundamental, porque oferece aí uma solução para essa limitação metodológica sociocultural que eu acabei de falar sobre o meio modo. E diante dessa necessidade de métodos que sejam mais eficientes, a literatura ela já vem aí explorando o uso dos testes computadorizados como uma ferramenta de triagem, porque eles oferecem algumas vantagens aí, como a padronização, a automatização da coleta dos dados e a independência do nível de escolaridade dos participantes, que para o meu projeto é a principal vantagem do TCAV. E além disso, a utilidade das tarefas do tipo go no go, que são a essência do TCAV, e no próximo slide eu vou explicar melhor como funcionam essas tarefas dentro do teste, essa utilidade dessas tarefas aí como ferramenta de rastreio da demência já vem sendo amplamente avaliada pela literatura, porque exige do paciente certo engajamento aí da função executiva do cérebro, como, por exemplo, através do controle inibitório e da atenção sustentada. E o déficit dessas funções se manifesta de forma precoce nos transtornos neurocognitivos. Além disso, tudo que eu também já falei,
justamente o uso do TCAV para esse intuito. E aí, nesse slide, eu trouxe uma explicação melhor sobre como funciona o TCAV. Primeiramente, o teste de atenção, né, do tipo go ou no go, que o participante deve responder a um estímulo específico do tipo go, né, chamado estímulo go, e precisa também ser capaz de inibir a resposta a um outro estímulo, o estímulo no go. E como isso vai acontecer dentro do teste? Por exemplo, chama atenção aqui para a imagem B, onde a gente vê uma estrelinha dentro do monitor do paciente. É isso que ele vê durante o teste. E aí, o que significa responder o estímulo específico go? Seria quando essa estrela aparece no monitor do paciente, ele precisa apenas apertar a tecla de espaço. Então ele reagiu aí ao estímulo go. O contrário acontece quando a gente fala do estímulo no go, que é quando um balãozinho aparece no monitor do paciente, ele precisa inibir a ação de apertar a tecla de espaço, ou seja, ele inibe aí a resposta ao estímulo no go. Para além disso, o TCAV mede algumas variáveis bastante importantes, como os erros de cognição, que acontecem quando aparece a estrelinha, né, o estímulo go, na tela do paciente e ele não aperta a tecla de espaço quando ele deveria. Então ele comete aí um erro de cognição. O contrário, o erro de omissão, é quando aparece o balãozinho na tela do paciente e ele aperta a tecla de espaço quando ele não deveria fazê-lo. Ou seja, ele comete ali um erro de omissão. Temos também tempo de reação, que o nome já é bastante autoexplicativo, e a variabilidade desse tempo de reação, que é bastante relevante aqui dentro do projeto de pesquisa. E o aspecto inovador do TCAV ele vai residir justamente na precisão com que esse teste é capaz de capturar a variabilidade de tempo de reação, VTR, né? Que é na ordem dos milissegundos, ou seja, é uma avaliação bastante precisa e fidedigna aí da realidade do paciente. E o VTR, ele reflete a estabilidade do processamento de informações e a capacidade que esse indivíduo possui de manter o foco, sendo aí consistentemente considerado um dos melhores preditores do déficit ali, né, da questão do neurocognitivo, do VTR, a alteração dele é um dos preditores principais aí. O TCAV ele vai se destacar por ser, como eu já falei brevemente, né, culturalmente neutro, ele é bastante rápido, ele não é influenciado aí pela escolaridade do paciente, né, não significativamente, afinal de contas ele apenas precisa ali seguir a ordem de apertar ou não a tecla de espaço para fazer o teste. E é capaz de discriminar os idosos que possuem algum tipo de comprometimento cognitivo dos idosos que são, na verdade, saudáveis. E a performance no TCAV, mais especificamente dentro das variáveis da VTR e dos erros de cognição, tem uma piora progressiva com o aumento da gravidade do comprometimento cognitivo. E essa piora ela é consistente com a pontuação desse indivíduo do Clinical Dementia Rating, que vai de 0 a 3, sendo 0 um paciente saudável e 3 um paciente com demência grave. Bom, o objetivo desse trabalho, então, o objetivo do trabalho é justamente aí avaliar o poder preditivo do TCAV, como o título já diz, né? Aí no rastreio da classificação dos transtornos cognitivos na população idosa. E a revisão narrativa da literatura buscou consolidar os principais achados sobre essa capacidade do TCAV para distinguir os diferentes tipos de transtornos, né? E adicionalmente a isso, o trabalho visa, aí quase como um objetivo mais secundário não, mas como um outro objetivo, né? Estabelecer certa fundamentação teórica para que seja possível no futuro o desenvolvimento aí de estudos clínicos para validar o TCAV no contexto nacional. Além disso, também objetiva justificar a urgência de uma ferramenta de triagem que supere as disparidades educacionais da população idosa brasileira, coisa que o MEI e o MOCA não são capazes hoje de fornecer para a gente. E tudo isso, que a intenção é que seja possível aí direcionar inovações futuras com a integração com os algoritmos de inteligência artificial para suporte de decisão clínica. E sobre essa última frase, eu vou explicitar melhor nos slides da inovação. Vou deixar um pouco mais claro o que eu quero dizer com essa integração. Tá? A metodologia do projeto é uma revisão narrativa da literatura que buscou os dados, os artigos, né, em bases de dados como PubMed, Cielo, Scopus. Utilizamos alguns termos-chave em inglês para aumentar aí o escopo dos artigos que a gente possa encontrar, como Computerized Cognitive Test, Dementia, Mild Cognitive Impairment, Attention, Cognition e Other Errors.
E o foco da análise dos artigos foram os artigos publicados aí nos últimos 10 anos, priorizando artigos que fossem originais, e com originais eu quero dizer feitos dentro do território nacional brasileiro, priorizando esse tipo de artigos e também revisões sistemáticas para fazer o trabalho. Bom, como eu disse no slide das inovações, vou aprofundar melhor o que eu quero dizer com o aspecto da inovação no trabalho. Bom, primeiramente, né, existe essa crescente prevalência dos transtornos neurocognitivos e isso vai exigir da gente uma resposta que seja mais eficiente, mas principalmente mais acessível aí, a nível de saúde pública. Contudo, aí, existe uma barreira crítica para esse intuito, que é a dependência dos métodos de rastreio convencionais, o MOC e o MEI, que eu já citei, que eles são aí, por natureza, influenciados pela escolaridade e viés cultural do paciente. E essa limitação vai comprometer a triagem em massa e vai resultar em diagnósticos tardios, e isso vai desperdiçar um tempo bastante valioso para a gente, para começar a tratar esse tipo de transtorno, porque a gente sabe que quanto mais cedo a gente trata os transtornos neurocognitivos, seja aí na ordem farmacológica, psicoterapêutica, independente do que a gente faça, é interessante que a gente faça o mais cedo possível, para que a gente consiga alcançar os melhores desfechos para esse paciente. Portanto, existe potencial de inovação do TCAV como um teste aí de rastreio dos transtornos cognitivos, e esse potencial vai residir no fato de que ele é muito prático, é intrinsecamente neutro, né, da perspectiva cultural, e é ideal para o contexto de alta disparidade social que existe no Brasil. E além disso, as tarefas do tipo go, no go, elas transcendem aí a avaliação verbal, por exemplo, a gente tem que fazer dentro do MOC e do MEI, porque são capazes de capturar parâmetros cinéticos do paciente. Lembra? O VTR, o EC, tudo na ordem dos milissegundos. Então são parâmetros cinéticos e não respostas verbais aí do paciente. E desse modo, a inovação é justamente o uso da VTR, porque é uma variável que funciona como um biomarcador objetivo, refletindo aí a estabilidade do processamento de informações do paciente e distinguindo com acurácia os idosos que são saudáveis dos idosos que possuem algum grau de comprometimento neurocognitivo. E por outro lado, o teste é capaz de democratizar o acesso ao rastreio precoce, porque tem uma natureza computadorizada, digital, né, para permitir um avanço na próxima fase de inovação, que eu pincelei mais cedo na apresentação, né, que é a integração tecnológica, porque o TCAV ele tem esse formato digital aí inerente à natureza dele, que vai favorecer com que a gente possa unir dados em um único meio virtual, por exemplo, o que vai facilitar então o monitoramento longitudinal dos pacientes e pode contribuir aí também para a avanço da saúde. Lógico, porque se esses dados dos pacientes estão numa única base de dados virtual, médicos de qualquer lugar do país podem acessar esse tipo de dado e fazer aí um acompanhamento longitudinal dos seus pacientes. Configurando aí com certeza possíveis avanços interessantes. E, além disso, a precisão dos dados capturados pelo TCAV funciona como uma base ideal para que seja possível alimentar algoritmos da inteligência artificial. Porque a gente consegue viabilizar, através da inteligência artificial, uma geração automatizada aí de pontuações de risco, por exemplo. Desculpa, gente. Nas contribuições para o projeto, eu queria citar, antes de qualquer coisa, que existe na Unirio aí um ecossistema, eu gosto de chamar de ecossistema, que é institucional, mas também acadêmico, que favorece muito a realização das pesquisas. E, primariamente, falar sobre justamente a Bolsa, né, de Iniciação do Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, financiada pela Unirio, que forneceu aí um apoio financeiro que foi essencial para que fosse possível fazer a pesquisa, fornecendo as condições necessárias para realizar o projeto. Além disso, existe um ambiente acadêmico do programa de pós-graduação em neurologia, dentro do Hospital Universitário Gráfico Peguim, que foi essencial para a realização do estudo. Isso porque o programa foi capaz de promover uma conexão direta entre mim e o corpo docente do PPG Neuro, que são professores que têm expertise, claro, em neurologia, mas não somente, também são muito, estudam bastante aí a área da neuropsicologia e também da cognição. E para além disso, são pesquisadores aí dos transtornos cognitivos na população idosa, mais especificamente, e também são pesquisadores da metodologia do TCAV. E essa sinergia com o
PPG Neuro conseguiu assegurar para mim um espaço fértil para debate que tivesse fundamento científico, teórico, robusto, né, através desses professores que eu tenho contato, para que eu pudesse realizar pesquisa de uma maneira mais sólida. E por fim, queria também citar o projeto Renascer, que acontece dentro do HUGG, né, o nosso hospital, que é um projeto de extensão que visa cuidar aí da saúde dos idosos de forma multidisciplinar. E eu quis citar porque é uma sinergia que é bastante estratégica, porque essa vinculação com o projeto Renascer garante aí, futuramente, possivelmente, um ambiente institucional para que a gente possa aplicar o TCAV no rastreio dos transtornos neurocognitivos numa coorte de idosos fornecida pelo projeto Renascer. Bom, em relação aos resultados e à discussão, a literatura, ela demonstra que os testes de atenção computadorizados, e aí como estrela da pesquisa do TCAV, são ferramentas que são eficazes para o rastreio dos transtornos neurocognitivos. Essa literatura, ela sabe. E o poder preditivo do TCAV para essa finalidade ele é de fato notável, porque tem se mostrado ser capaz de distinguir com acurácia os idosos saudáveis dos idosos que possuem algum transtorno neurocognitivo leve, ou também a doença de Alzheimer, como exemplos aí. Isso especialmente nas coortes de baixa escolaridade. As variáveis como a variabilidade do tempo de reação e os erros de cognição, eles demonstram aí uma piora progressiva com o decorrer do avanço da gravidade do comprometimento cognitivo. E isso vai ser sempre consistentemente associado e comprovado pela pontuação no CTR desses pacientes. De novo, 0 paciente saudável, 3 pacientes com demência grave. E quis trazer também uma parte dentro do resultado da discussão sobre possíveis implicações futuras. E os achados da revisão narrativa da literatura estabelecem aí um fundamento científico que justifica possíveis próximas etapas para aplicar, do ponto de vista clínico, né, o TCAV na população idosa. Em paralelo, esse monitoramento longitudinal se torna então viável por conta do formato computadorizado e estandardizado. Estandardizado, eu quero dizer, se trata de um teste que ele não tem aí o viés do examinador, como por exemplo a gente tem no MOC e no MEI, e são testes que são sempre aplicados em condições uniformes, né? O TCAV no caso. E o TCAV, ele facilita também o seu uso repetido. Afinal de contas, é um teste muito simples, feito em computador, pode ser feito diversas e diversas vezes, permitindo então o monitoramento dessa taxa de progressão do declínio cognitivo ao longo de um tempo. E essa capacidade vai ser vital para avaliar a eficácia das intervenções terapêuticas futuras, uma vez que essas métricas cinéticas, né, BTR, erro de cognição, erro de audição, mas principalmente BTRs, erro de cognição, eles permitem detectar se o tratamento está aí desacelerando o processo de doença, ou se está estabilizando o processo de doença, ou então se está revertendo a taxa esperada do declínio cognitivo, e tudo isso fornece desfechos que são aí objetivos para futuros ensaios clínicos. E adicionalmente a tudo isso... Fernanda, só para avisar que você já passou do tempo, tá? Se você puder concluir. Tá. Falta só essa conclusão, eu acho. Tá? Vou falar mais. E adicionalmente a tudo isso, né, existe potencial de integração tecnológica que é bastante elevado, porque os dados do TCAV são capturados de forma bastante precisa e tornam o monitoramento ideal para a futura integração com o colégio de inteligência artificial. E essa digitalização permite que a gente consiga gerar relatórios automatizados, desenvolver pontuações de risco objetivas, como eu já tinha falado um pouquinho antes, e a nível clínico individual. Mas também facilita a união de dados evolutivos de pacientes aí em grandes escalas. E essa centralização das informações longitudinais, claro, são integradas ao SUS, vão ser capazes de fornecer para a gente rastreio desses TNCs no âmbito da saúde pública, permitindo então a identificação precoce das populações de risco e utilizando o fluxo de trabalho. E para concluir, a revisão narrativa da literatura, ela sugere que sim, o TCAV tem um potencial significativo como instrumento de rastreio dos transtornos cognitivos nos idosos e vai atuar aí como um teste complementar crucial. Tem natureza rápida, é de baixo custo, é independente de nível educacional e tudo isso torna ele uma alternativa valiosa para complementar os métodos que a gente já conhece. E preenchendo então essa lacuna de acessibilidade que existe. Tá? E o principal resultado desse trabalho é justamente prover fundamentação teórica que justifique aí a transição para uma próxima fase, que seria a realização de estudo de validação para consolidar a utilidade e poder preditivo do TCAV no rastreio dos transtornos neurocognitivos na população idosa brasileira.